Então, pronto, está gravando. A Nath já estava transcrevendo ali. Que bom, obrigada. Pelo menos a gente tem a parte primeira transcrita. Eu tinha esquecido de colocar para gravar, deixa eu só atualizar rapidinho. Então, hoje é o nosso primeiro encontro em que a gente vai discutir os autismos na clínica nodal, que é a tese da Brenda Rodrigues da Costa Neves. Estou fazendo essa ressalva só para quem vai assistir gravado depois, tá? A Brenda, conversei com ela hoje cedo, já combinamos, então, que à medida que a gente avançar na tese, ela vem para conversar sobre a tese também, tá certo? Nós vamos privilegiar no estudo da tese o capítulo 1 e o capítulo 3. O capítulo 2, a gente vai passar mais rapidamente o suficiente para entender a clínica nodal. Mas como ele não enfatiza tanto o autismo em si, e sim mais a clínica nodal, não que ela é de menor importância, de modo algum, é a base da tese, os autismos na clínica nodal, mas a gente vai entender a clínica nodal e ir direto para a questão do autismo na clínica nodal, propriamente dita, certo? Então, continuando daí. Vamos para a introdução. Introdução, página 14. Primeira coisa que a introdução nos apresenta, é uma coisa que a gente já conversou em todos os outros textos até aqui. Não há uma concordância dentro da própria da psicanálise sobre o lugar que o autismo ocupa. Ao longo das décadas, várias possibilidades. As três principais, o autismo dentro das psicoses, o autismo como não decidido das estruturas e o autismo como uma quarta estrutura, são as três principais. Existem outras, certo? Essa tese vai considerar a possibilidade do autismo como quarta estrutura, mas para isso ela vai diferenciar, sobretudo, de uma outra vertente muito forte e muito importante, que é o não decidido das estruturas. Então, existem paradoxos em relação a essa dificuldade de localizar o autismo dentro da psicanálise, mesmo a psicanálise lacaniana, e para isso, então, a tese vai partir desse ponto. Vamos diferenciar. Qual que seria a possibilidade? Por que tem alguém que pensa o autismo como quarta estrutura e tem alguém que pensa o autismo a partir do não decidido das estruturas? Ou seja, como não sendo nenhuma das três estruturas e nenhuma quarta estrutura, um não decidido das estruturas. Por que apostar, então, na topologia do nó borromeano? A gente viu com a Bartira, no encontro passado, que só a partir dos seminários mais avançados do Lacan, seminários após o 2021, que ele caminha para a topologia dos nós, que a gente consegue sustentar a ideia do autismo como quarta estrutura. À medida que a gente consegue, a partir da topologia dos nós, por isso que a gente tem que estudar a topologia dos nós, a possibilidade de colocar o autismo ao lado da neurose, da psicose, da perversão. Se a gente considerar os textos iniciais do Lacan ou mesmo a obra do Freud, a gente vai ter dificuldade de fazer essa leitura, porque a gente precisava, vocês vão entender por quê, precisava de uma amarração diferente. Bom, se a gente está fazendo uma comparação entre as estruturas, já vamos começar fazendo uma do lado da outra. A principal comparação é com a neurose, porque ela é mais antiga, não porque ela é mais importante. É só porque ela é mais antiga. Então, toda a teoria psicanalítica se desenvolveu a partir da neurose. Então, a primeira, o Freud, ele escreveu sobre a neurose, escreveu neurose e psicose, depois escreveu um pouco sobre a perversão, muito pouco, e nunca escreveu sobre o autismo. Então, a base da neurose é a base que a gente estuda todas as outras. Então, por exemplo, se a gente fala que nós temos o recalque como mecanismo fundador da neurose, a primeira pergunta que a gente vai fazer é qual o mecanismo fundador do autismo? Se a gente diz que o sintoma é aquilo que retorna no recalque na neurose, a próxima pergunta que a gente vai fazer é o que retorna no autismo no lugar do sintoma. Deu para entender? A pergunta é, para cada coisa que a gente sabe da neurose, a gente quer saber como é no campo do autismo. Para cada manifestação, para cada acontecimento, para cada conceito da neurose, a gente tem que localizar qual é a do autismo. Em relação ao recalque, por exemplo, a proposta é a elisão, a gente vai passar por aí. Então, vamos lá na introdução, abram na página 14. Eu vou pegar alguns pontos importantes, eu fui marcando aqui, mas não vou projetar, não. Na página 14, uma das coisas que a gente começa é a primeira frase, olha, a dificuldade em determinar a estrutura do autismo é a discordâncias dentro da própria psicanálise. Aceitemos essa discordância. Então, a gente não paralisa diante da discordância, a gente segue produzindo, respeita a discordância, estuda essa discordância, a gente faz isso o tempo todo, estuda, mas por que o Eric Lohan está dizendo isso? Por que a Lasnik está dizendo isso? A gente vai nas outras obras até para poder fundamentar o que a gente está pensando.
O principal e aí é com o casal Lefort que diz isso, tá? Logo no meio desse parágrafo, onde cita Lefort, a psicanálise não recua diante do autismo. Essa é a única certeza que a gente... Certeza, entre aspas, certeza é uma coisa pesada. Esse é o único saber que a gente vai construir aqui. A psicanálise não recua diante do autismo. Então, o fato de haverem teorias divergentes não é um recuo diante do autismo. É um convite a estudar mais o autismo, que é o que a gente está fazendo aqui. Assim, lá para o final desse parágrafo ainda, na metade para o final, aonde está Jerusalimsky. Assim, enquanto alguns psicanalistas distinguem o autismo como uma condição rara e precisa em suas manifestações, chegando a situá-la como uma quarta estrutura, como, por exemplo, aí o casal Lefort, ela coloca Eric Lohan, a gente viu que não está aí, tá? O Maleval, sim. E a Jerusalimsky também. A Jerusalimsky, ela mudou de lugar ao longo da obra dela, ela já esteve em outro lugar. Alguns outros o situaram ou o situam como uma forma primária e original da psicose. O Eric Lohan apareceu agora no lugar certo, tá? Uma forma originária da psicose. O Winnicott também, Bruno Bettelheim também. Encontramos ainda outros autores que, a partir de uma psiquiatria infantil, por vezes informada pela psicanálise, originada em Kanner, aqui o Bruno não é o Bettelheim, o Bettelheim está aqui. Bettelheim, Asperger, Balbo, justificam teoricamente sua incidência a partir dessa mesma lógica de privação do hospitalismo, localizando, então, o autismo como amalgamado a estados melancólicos e depressões maternas graves, impedidas de sustentação do laço social com o neonato. É a ideia da mãe geladeira? Que é a ideia da mãe geladeira. A ideia da mãe geladeira, que é uma ideia que surgiu com Kanner, foi sustentada por Bruno Bettelheim. Então, são as teorias que nós tivemos até aqui. Então, historicamente, desde a década de 40, o que a gente tem? A gente tem, primeiro, a culpa da mãe, né? Ou seja, a culpa da mãe me irrita, tá? Essa, eu confesso para você, essa me incomoda profundamente. Ela me incomoda porque ela é quase idiota. Porque eu sou mãe, tem isso também. Tem esse detalhe. Mas ela é meio idiota, porque, assim, a ideia de que, veja, as pessoas têm depressão, as pessoas têm melancolia, não há nada que você possa fazer para impedir que alguém tenha depressão e melancolia, e aí, de repente, você vai dizer que a depressão e melancolia causa, ou seja, você coloca ali uma culpa, né? Uma culpa, a pessoa já está péssima, vamos acrescentar, né? Então, uma depressão materna grave levaria, então, ao impedimento de sustentar um laço, que não é realidade. A gente acompanha mães com depressão grave que fazem laço, entendem? E fazem um laço muito bacana. Então, não é compatível, inclusive, com a experiência clínica. Quando a gente vai para a experiência clínica, para a observação de nenéns, a gente não tem dificuldade de ver necessariamente o laço em mulheres com depressão ou melancolia, estados melancólicos ou depressões graves. A gente tem dificuldade de ver esse laço por N motivos. Nenhuma fórmula pronta. Todas as vezes que uma mulher tiver depressão pós-parto, ela vai ter dificuldade de laço social com um bebê recém-nascido. Não. Inclusive, vamos combinar que a gente já tinha feito um acordo de abandonar toda a teoria pronta. A gente já tinha feito um acordo de abandonar qualquer standard, né? Ou seja, qualquer lógica que a gente já parta de um pressuposto, por exemplo, de que a gente sabe de antemão o que vai acontecer diante de uma mãe deprimida que tem um neném. Não sei. Eu não sei, vou ter que analisar caso a caso. Então, é contraditório até com a própria psicanálise. Mas... Então, veja, historicamente, o que a gente tem? Alguns psicanalistas que colocam o autismo como quarta estrutura, outros que situam como uma forma, esse é 1. 2, forma primária e original das psicoses. 3, ali atrás, com Bruno Bettelheim, Asperger e Kanner, localizando como uma cola ao estado melancólico e depressivo grave das mães. Nos últimos anos, página 15, vamos para a próxima página da introdução, os paradoxos existentes entre as hipóteses psicanalíticas em relação à condição estrutural de um sujeito e o não decidido das estruturas promoveu, talvez, a principal problematização aí das duas áreas, tá? Continuando aí, promoveu uma problematização na psicanálise acerca da fixidez estrutural que classificaria o sujeito
Segundo, a perversão, a neurose ou a psicose, incluindo aí o autismo como quarta estrutura. Sal tem 3 linhas, onde está ali Lasnik, né? Então, a partir da Lasnik. Lasnik, entre outros psicanalistas, eu estou citando ela porque ela é uma autora extremamente importante, extremamente competente, os cursos dela são muito interessantes, mas ela tem uma ideia muito diferente do autismo da que a gente está trabalhando, tá? Então, quando a gente discorda, não é um desrespeito, pelo contrário, é até um respeito teórico. Olha, eu fui lá, eu estudei, achei muito interessante, mas tem uma discordância nesse ponto, entende? Não é um desrespeito teórico de modo algum. Inclusive, gosto muito da obra dela, tenho todos os livros dela. A Lasnik, dentre outros psicanalistas, situam, então, o autismo como uma falha na construção de um terceiro tempo pulsional, causado por uma hipersensibilidade não esclarecida que impediria ao neonato suportar a estimulação recebida e, a partir dessa, desenvolver a percepção. Não, nesse contexto, as depressões maternas seriam, nesse contexto, não a causa do autismo, mas o efeito da recusa, ela inverte. E aí eu acho até mais interessante, porque, de fato, veja, nasce um bebê, nasce uma mãe. Só que para nascer uma mãe de onde nasce um bebê, o bebê tem que olhar para essa mãe. O bebê tem que mamar nessa mãe. O bebê tem que reconhecer essa mãe como mãe, você entende? Caso contrário, nasce um bebê e não nasce uma mãe. Então, essa sacada da Lasnik eu acho muito legal. O efeito de recusa do neném, e aí a questão é de onde vem esse efeito de recusa? Aí a gente entra no insondável. Nós não sabemos exatamente por que o neném recusa, que é a origem do autismo. Mas existe um efeito de recusa. Essa recusa do neném causa, sim, um mal-estar gigante na mãe. Afinal, na hora de nascer uma mãe diante do bebê, a recusa do bebê faz um desencontro. E esse desencontro é, obviamente, notado pela mãe, que estava ali esperando 9 meses por esse encontro, né? Nutrindo esse encontro, a confirmação desse encontro. Sofrendo ao longo dos anos. Não resposta, né? Inclusive, é o que a gente acompanha na clínica cotidianamente. As crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, continuam sofrendo desse desencontro. E as mães, né? E as mães, sobretudo, sofrem desse desencontro. Então, essa sacada da Lasnik, que a depressão materna, então, não seria a causa da condição autística, mas o efeito nas mães, entende? Então, a recusa do neném causaria, então, um efeito nas mães. À medida que ele não responde a esse investimento materno. A mãe investe nele, imagina, você investe pra caramba, né? Separe, você dá o seu tempo, você dá o leite, você dá o corpo, você dá o colo, você dá o olhar. Você investe e não recebe retorno desse investimento. Gente, isso é pesado, entende? Então, isso eu acho uma sacada legal. Mas a outra parte que eu discordo, e a tese aqui também vai sustentar essa discordância, é situar o autismo como uma falha na construção de um terceiro tempo pulsional. Mas tem uma coisa interessante a partir dessa ideia. A ideia de estimulação precoce em bebês surge aqui nesse ponto. Então, tem algo que impede o bebê recém-nascido de receber essa estimulação do modo que ela é oferecida. Então, entraria a intervenção do analista nessa interação entre mãe e bebê para tentar oferecer de um outro modo que ela seja recebida. Essa sacada também é boa. Que aí surge, então, as intervenções precoces em bebês, entende? Eu só não acho que a intervenção faria o giro que ela propõe. Você até assistiu um curso dela, né? Que você estava... Eu li o caso Marina. O caso Marina, que é um giro, né? Quer explicar para a gente? Não. Explica. Não quer explicar o caso Marina? Não. Pessoa tímida, outra coisa, né? O caso Marina é um caso, não vou explicar então o caso, já que não quer explicar, também não vou explicar. O caso Marina é um caso, está publicado, vale a pena ler, em que ela fala de, pela estimulação da relação entre a mãe e o bebê, ela teria feito um giro, e esse giro, então, levaria a uma estruturação. Ela promoveu, né, a ligação da mãe e do bebê e ela saiu do risco de autismo, né? Isso, aí me preocupa, porque colocar o autismo como risco, sim. Ou seja, aí eu acho preocupante, porque coloca o autismo como, então, um risco, algo prejudicial, algo ruim, algo problemático. Inclusive, um parêntese, eu vi isso hoje cedo. Eu estava vendo, aumentou, agora eu esqueci o número exato, mas tipo assim, 100 mil novas laqueaduras desde que liberou para, a partir dos 21 anos, fazer laqueadura sem... Vocês vão entender onde eu vou chegar com o autismo. Liberou para fazer laqueadura a partir de 21 anos de idade, sem ter que ser casado, sem ter que ser filho, sem precisar de autorização. Vocês viram isso, né?
Achei super interessante, óbvio, muito interessante. Mas o que eu achei interessante foi que, então, aumentou em cerca de 100 mil meninas jovens, a partir dos 21 anos, que nunca tiveram filho, já decidiram que não querem ter, decidiram fazer laqueadura. Quando foram perguntadas os principais motivos pelos quais da decisão, o primeiro foi a carreira profissional, mas o segundo, epidemia de autismo. Isso me chamou muita atenção. Isso me chamou muita atenção. Então, significa que está passando uma sensação muito estranha disso, entende? Medo de ter filho autista. E aí isso me causou uma preocupação, porque outro dia o pai de um adolescente autista, ele se divorciou no primeiro casamento, se casou novamente, e aí a atual esposa, que é mais jovem, quer ter um filho, e aí ele disse que não, que ele pode até adotar, mas ele não vai ter um filho, porque ele já teve um filho autista e ele tem medo de ter outro filho autista. Eu falei, gente, isso me preocupou. Isso me preocupou. Me preocupou porque aí do risco, entende? Olha o que está aparecendo. É como se, de algum modo, para o público leigo, a gente tivesse, de fato, sabe assim, igual um filme que tem contaminação pelo ar. Qual que é aquele filme que tem contaminação pelo ar, pessoal? Esqueci o nome do filme. Enfim. Hã? Covid. Covid, tá bom, Covid. Mas é assustador, porque você tem uma sensação como se, de algum modo, tivesse, de fato, acontecendo algo estranho, como se tivesse um vírus, alguma Covid, um surto epidemiológico, que está levando as pessoas a tomarem decisões como, por exemplo, quem tem filhos autistas não ter o segundo. Aí, outro dia, eu vi uma matéria com uma mãe que tinha 3 filhos autistas. Aí, o primeiro comentário... Gente, eu abro os comentários. Eu abro os comentários como estudo antropológico. Eu sou a pessoa que abre os comentários. Aí eu abri os comentários, acho que era do G1. Depois eu vou achar esse. Primeiro comentário, a pessoa em letras garrafais. Eu estou avisando e ninguém me escuta. Se você tem um filho autista, não tenha mais filho. Eu falei, meu Deus, que coisa apocalíptica. Eu fiquei um pouco preocupada. Uma coisa do tipo assim, não dissemine essa raça. Não dissemine isso. Gente, eu fiquei tão preocupada. Eu achei meio nazi o discurso, achei ele... Então, assim, o que eu não gosto da palavra risco de autismo? Porque leva a ideia de que é uma coisa ruim, perigosa, danosa, sabe? Como se fosse, de fato, um acontecimento trágico. Eu não sei se é impressão minha, mas no caso de Marina, até dá a ideia de que a mãe não soube estabelecer esse laço com a menina. Aí já vem a culpa da mãe de novo. Então, assim, nesse caso... Leia o caso Marina. Leia o caso Marina. Mas não existe nenhum estudo, reportagem, disseminação, por exemplo, do lado bom de ter um filho autista. Não, sempre é do lado ruim. Sempre é o lado ruim. Então, se todas as reportagens que aparecem são... Esse final de semana mesmo teve, né? A mãe tem 2 autistas e o plano de saúde cortou. E passou uma reportagem no Fantástico sobre isso, que estão cortando, unilateral, traz o autismo. O problema é que traz o autismo. A mãe chega na escola, a reunião toda é para discutir as crianças autistas. Isso vai criando um pânico, uma fobia social. Né? A gente tem uma teoria que fala um pouco disso, de fobia social. Você começa assim, nossa, está tendo demais, todo lugar tem, eu não quero ter. Então, você constrói uma questão de fobia social mesmo, as pessoas estão com fobia social. É isso. Então, mas isso que é assustador, veja, eu não gosto da ideia de curar do autismo e não gosto da ideia do autismo como um risco, entende? Quando a gente, por exemplo, na minha perspectiva, então, você poderia falar assim, então, para que serve a estimulação precoce em bebês? Para estimular precocemente os bebês, em qualquer estrutura que eles estejam, porque em qualquer estrutura que ele estiver, precisa de estimulação, e precisa de laço, e de linguagem, e precisa de corpo, entende? Então, não é estimular para salvar do autismo, é estimular porque falta algo ali, não importa qual a estrutura, que ainda nem sabemos qual é, diga de passagem, porque você só tem como saber por retroação, lembra? A gente vai avançando e por retroação a gente sabe a estrutura. Então, não tem como saber a priori qual é a estrutura. Eu preciso assistir, né, acompanhar pela via da transferência por um tempo. Marta? Marta, você levantou a mão? Oi, Renata, desculpa, eu não estou conseguindo, não posso abrir a minha câmera hoje. Tranquilo.
É o seguinte, eu fiquei com uma dúvida aqui da Lasnik, né? Porque se fala que é risco de autismo, significa, então, que, porventura, esse bebê possa sair do autismo? É É isso isso que ela fala? é isso que ela explica no caso Marina. Tá. No caso Marina, explica você, mulher, que você que leu recentemente, eu li faz um tempão. Acho que é na França, né? A mãe estava no programa do governo, uma coisa assim, e indicaram ela para ir com a Lasnik, e a menina já estava com sinais de autismo, e aí a Lasnik foi trabalhando essa aproximação das duas, porque a mãe tinha dificuldade, talvez por pouco, na recusa da menina já, Sim. né? A mãe tinha dificuldade dessa proximidade, ela foi fazendo esse laço, essa proximidade, e ela fala que a Marília saiu do risco de desenvolver o autismo. Então, e a conclusão do caso dela mas é isso, a conclusão do caso dela seria essa saída do risco. E aí, a minha crítica que eu fico é da palavra risco e da ideia, então, de que tem uma coisa ruim, danosa. E, de novo, no senso comum, essa ideia catastrófica já está dada. Quando eu vi essa notícia sobre as laqueaduras, e o segundo motivo, primeiro a carreira profissional, mas o segundo motivo, junto ali com ambientais, é a questão do autismo, me preocupou, ou seja, o que está chegando, qual é o ruído que está chegando no ouvido da população em geral em relação ao autismo. E quando a gente vê essas matérias, que a Carmen também estava falando, né? Qual foi o termo que você usou? Fobia social. Fobia social, né? Essa ideia, então, de que você tem um filho e pode vir um segundo filho, então você não deveria mais ter filhos, como se você tivesse que interromper essa genética. Eu tenho um pouco de susto disso, tá, gente? Eu fico um pouco com medo disso. Toda vez que alguém fala de interromper uma genética, me vem um fantasma, falando alemão, em algum lugar e me deixa preocupada, entende? Assim, não sei, eu achei esquisito. Mas, Renata, eles se apoiam um pouco na epigenética, né? A Lasnik ou esses comentários em geral? Eu acho que é a Lasnik, não sei. Pelo pouco que eu vi, que eu já li, enfim, né? Não sou nenhuma catedrática assim para falar, mas pelas poucas vezes que eu li algumas coisas, me deu a impressão disso. No texto também. Naquela palestra que ela abriu assim. Isso. Ela trabalha a partir da epigenética mesmo. Então, assim, nesse ponto eu tenho essa discordância, tá? Josi? Obrigada, viu? Nada. Ô, Renata, boa noite. Boa noite. Eu só não consigo abrir a câmera, tá? Desculpa. Eu fiquei tô com uma dúvida aqui em relação a isso que você acabou de falar. Então, a estimulação precoce ela pode existir em qualquer estrutura, como uma estimulação, mas, ao mesmo tempo, pensando no autismo enquanto uma estrutura em um espectro, dá para dizer, se é possível dizer que essa estimulação numa criança, num bebê, numa criança muito pequena, pode ocasionar um deslize nesse espectro, no sentido de que o autismo, ele traz sinais, por exemplo, e marcos do desenvolvimento mesmo, da fala, né, da comunicação. Fiquei com essa dúvida. Oi, Josi, vê se eu entendi o que você está falando. Se eu entendi, sim. Eu não estou dizendo, então, de sair do autismo. O autismo não passa para uma neurose. O autismo não passa para uma psicose. A psicose não passa para a neurose não passa para a perversão e assim por diante. Então, entendendo que as estruturas não passam uma para outra, mas tem uma mobilidade dentro delas, inclusive a gente estava até conversando a partir do texto da Bartira, de que pensar em estrutura e pensar em espectro tem algo que se aproxima melhor do que quando se dividiu em vários transtornos, porque quando se dividia em vários transtornos, ora, a pessoa chegava com uma criança com um autismo de Kanner, que ao longo do tratamento passava para um autismo de Asperger, então ele mudava de diagnóstico. Se eu coloco Kanner e Asperger dentro da mesma estrutura, ou ali no caso, mesmo dentro do mesmo espectro, ele pode, então, mover-se dentro do espectro, ou seja, um autismo de Kanner pode passar a um autismo de Asperger
por causa do tratamento. Aí, nesse sentido, sim, Josi, veja, a estimulação precoce, ela tem a ver com causar menos prejuízos nas marcações. Por exemplo, aqui, o curso de enfermagem daqui da Universidade Federal de Catalão, a professora Juliana, da enfermagem, tem um trabalho muito bacana de estimulação precoce em bebês. Todos os bebês que nascem prematuros vão automaticamente para o projeto de estimulação que está vinculado ao PET, né? O PET Saúde. Então, chama PET Saúde, ainda não mudou o nome? Não é PET Saúde. PET Saúde e Equidade. PET Saúde e Equidade. É porque Cada ano é um. É que cada ano muda os nomes dos PETs e eu vou... Então, vinculado ao PET, que é um projeto de financiamento do governo, a professora Juliana, excelente professora de enfermagem, tem um trabalho de estimulação em bebês. Esse trabalho, qual que é a triagem deles? Bebês que nascem prematuro ou que têm sofrimento no parto. Essa foi a decisão, entende? Por que esses bebês? Porque parte do pressuposto de que esse bebê ele já vai nascer precisando de uma estimulação a mais pelo próprio sofrimento ou antecipação do seu nascimento. Agora, significa que esse bebê que nasceu prematuro ou teve um sofrimento maior no parto e nasceu com o apigar mais baixo, ele necessariamente será autista? Não, ninguém disse isso. Mas ele precisa de estimulação, entende? Então, é interessante a ideia de por que a gente estimula. Aí, Josi, se eu entendi sua pergunta, sim, eu posso melhorar as condições deste bebê dentro da sua estrutura, que eu nem sei qual é ainda. Entende? Se é um bebê neurótico com danos de desenvolvimento, ele vai fazer danos nos marcos do desenvolvimento, da aquisição da linguagem, da coordenação motora, e eu posso melhorar as condições dele. Então, não só para o autismo mesmo, porque, de novo, em bebês, a gente ainda não sabe qual é a estrutura. Lembra que ela se dá por retroação? Né? Então, no bebê, quando a gente vê os primeiros sinais de risco do desenvolvimento infantil, perceba que o IRD são sinais de risco do desenvolvimento infantil, não para o autismo, do desenvolvimento infantil, para todo ele. Né? O autismo entra também, mas não no sentido de curar do autismo, aí eu tenho essa discordância. Vamos seguir mais um pouquinho? Então, vamos sair da introdução e vamos para o capítulo 1. Então, já sabendo, então, que a gente já fez essa leitura da diferença entre os vários teóricos e localizamos aonde que está essa tese, tá? Tem um ponto, deixa eu só, antes de ir para... Vamos na página 17, último ponto antes de ir para o capítulo 1. Ainda na introdução, na página 17, eu queria só fazer uma marcação aqui de algumas coisinhas. Então, vamos lá. O outro ponto... Na página 17 da introdução ainda, tá? Um outro ponto, então, destacado, né, pela tese é que a intenção nos atos dos autistas não são involuntários ou automáticos. E aí tem uma citação interessante aí que eu acho importante a gente ressaltar. Página 17, segundo parágrafo. Partindo do pressuposto de que os atos do autista não estão à deriva, a esmos, incertos e sem fundamento, a despeito de serem ermos, sós e desacompanhados, entendemos que a sua errância aponta uma lógica no itinerário que traça com o iterar. Com essa premissa, o autista pode se situar realizando um movimento sincrônico diacrônico na linguagem, em suas dimensões, mesmo que pouco fale, ele diz, ao escrever com seu corpo, mesmo que não enode simultaneamente real, simbólico e imaginário, ele se serve sincronicamente desses registros para inventar um modo de fazer com angústia. Então, o que a gente está apontando aqui? Embora para quem, um público leigo, olhe para uma criança autista não verbal, por exemplo, e supõe que se ele é não verbal, ele não está na linguagem, nós sabemos que ele está. E sabemos que, mesmo que ele fale pouco, ou mesmo que ele não fale, ele escreve com o corpo, ele escreve com a escolha dos objetos, ele escreve com os seus interesses específicos, ele escreve com a escolha do duplo, entende? Ele escreve de uma forma que precisa ser interpretado, e aí vem a dificuldade de interpretar, ele escreve de alguma forma um certo modo de fazer com angústia, que a gente vai chamar, inclusive, de borda, que a gente já estudou lá atrás. Então, veja, a gente precisa conseguir observar os além do modo regular que a gente tem de escutar, que é falando. Então, essa criança ela pode até atrasar na linguagem, pode até nem vir a falar, a linguagem verbal, no sentido de falar, mas não significa que ele já não está
inventando um modo de fazer com angústia. Ele já está inventando. Mas a gente precisa observar esse modo, entende? Então, esse ponto da introdução é uma premissa que vai apontar na tese. A gente parte do pressuposto, a gente leu isso no Maleval também, tá? A gente parte do pressuposto de que há uma intenção nos atos autistas. Não são atos involuntários somente. Então, por exemplo, as estereotipias são meros atos involuntários? Não, a gente já conversou sobre isso. As estereotipias são formas de se organizar, lembra? As estereotipias têm algo de voluntário nas estereotipias, não são atos meramente voluntários. Os objetos autísticos são escolhas completamente involuntárias? Não, são voluntárias. A seleção do duplo, voluntária. Então, uma coisa importante aqui na tese, partimos do pressuposto de que há uma intenção nos atos autistas, e se há uma intenção, ele fala a partir desses atos. E a gente tem que escutar. Esse é um ponto importante. O outro ponto importante aí, na página 17 também, são as premissas da tese, tá? Tipo, toda vez que a gente vai escrever uma tese, na introdução a gente coloca quais são os alicerces de sustentação. Então, sempre quando vocês vão escrever uma tese, quem for escrever uma tese, né, lembre-se que a gente começa dizendo de um tema, aí a gente diz a partir daquele tema. É tão fácil escrever uma tese? É fácil, gente, juro. Você pega um tema, a partir desse tema, é fácil, cara. A partir desse tema, você diz quem já falou sobre esse tema, posiciona qual o lugar que vocês vão escolher dentro desse pool de coisas que foram ditas, entende? E coloca quais são os alicerces de sustentação do seu trabalho. E entra. Não é? E vai. Então, aqui são os alicerces de sustentação. Elza, é fácil. A Elza fez assim com a cabeça. É fácil, Elza. E aqui são os alicerces. Então, o primeiro ponto de sustentação. Vocês já viram onde que ela se localiza. Como estrutura. Apontou quais são as outras premissas. Agora ela está nos alicerces. Primeiro alicerce aqui, que há uma intenção dos autistas. Então, a gente vai interpretar como atos voluntários as manifestações do sujeito autista. Inclusive, as estereotipias, o duplo e etc. Certo? Segunda premissa. Próximo parágrafo na 17. Último parágrafo da 17. Com Maleval, ressaltamos de Kanner o traço que distingue o autismo como tipo clínico, ou seja, segunda premissa, distinguir das psicoses, né? O esforço de preservar a imutabilidade do seu entorno. Testemunhamos, entretanto, que o que se convencionou chamar de continuidade de um automatismo reflexo é legitimamente um ato. Percebe aqui que ela está sustentando que não é só ela, desde Kanner, passando por Maleval, todos estão dizendo que o ato do autista não é um automatismo involuntário. Tem uma legitimidade, uma vontade nesse ato. Ele não é só reflexo, tá? Na medida em que fura a mesma tentativa de manter a imutabilidade. Seu ato demonstra uma descontinuidade em relação ao seu entorno, explicitando seu constante trabalho psíquico. Então, a sustentação que ela está é que sim, nós temos um constante trabalho psíquico no autismo. Ali onde se pensava no autismo como uma concha, como, o que mais fala as metáforas, gente? São tantas metáforas, caixa vazia, concha, sei lá o quê, mas sempre fazendo uma relação a um deserto psíquico. Não tem deserto psíquico. Então, a segunda premissa muito importante é que não há um deserto psíquico, há um trabalho psíquico constante que acontece. Assim como há na neurose, assim como há na psicose, não há um deserto psíquico, há um trabalho psíquico acontecendo. Continuando aí, mesmo que o ato preserve seu ato reprodutivo e não repetitivo, por não se estabelecer no funcionamento da linguagem, na medida em que não cessa de não se escrever. Para quem não conhece, essa é a definição do real, tá? O real da topologia dos nós, essa é a definição. Aquilo que não cessa de não se escrever. Essa dupla negativa é a definição do conceito de real em Lacan, tá? Seu ato é o diferencial da insistência do sujeito. As suas manifestações nos ditos movimentos estereotipados, nas reproduções não diferidas, na conduta on-off, que são os objetos autísticos, no uso de objetos mediadores, que também são os objetos autísticos, no duplo, são indicações da tentativa de tratar o contínuo do gozo e seus efeitos no corpo. Então, a segunda premissa é que, sim, temos um enorme trabalho psíquico acontecendo, não há um deserto subjetivo no autismo. Temos uma subjetividade
temos um trabalho psíquico. Então, a primeira é que o sujeito autista, ele tem a intenção sobre os seus atos. Então, a gente pode interpretá-los, pode, inclusive, trabalhar a partir deles. A segunda, que há um trabalho psíquico sendo elaborado aí. Um outro ponto, virem a página 18. Um outro ponto importante é o conceito de borda, né? Na terceira linha da página 18. Assim, o uso dos mesmos objetos pode se complexificar, legitimando a singularidade do seu funcionamento. Preservar, entendendo o seu próprio ato como este, estabelecer uma borda defensiva, nos parece ser a direção do tratamento. Ou seja, aqui a gente estudou como a Leval. Qual que é a direção do tratamento? Reconhecer a borda. Então, a borda, que normalmente as pessoas não só não a reconhecem, como lutam contra ela, a direção do tratamento não vai ser lutar contra a borda, vai ser fazer uso da borda. Afinal, se o autista faz uso da borda na sua relação comum, a gente não teria outra via de acessá-lo, a não ser na mesma lógica. Na página 18 ainda, e aqui está muita revisão numa Leval mesmo, o lugar do grande outro no sujeito autista, ainda aí na página 18, né? Então, a manutenção da borda, em função de manter o sujeito protegido de quem? Protegido do grande outro. Aí a citação que ela coloca afinal, para entrar no funcionamento da linguagem, sem, entretanto, efetivar sua alienação, porque lembra que é uma alienação retida, entra na alienação, mas interrompe, né? Faz uma retenção dessa alienação. Então, sem efetivar a alienação, ou seja, entrar, mas não efetivá-la até o fim, o autista encontra uma maneira muito específica para se manter protegido do outro a partir da borda. Então, qual que é a função da borda? Manter-se protegido dessa alienação, né? Ou seja, da completude da alienação ao outro. Pronto, agora sim a gente pode ir para a introdução. Você não vai falar de alienação? É o que eu vou fazer, já falar na introdução. Tão bonitinho, né, nessa separação, né? Então, vamos para o capítulo 1, Constituição Psíquica. E aqui o capítulo 1 é de extrema importância, porque é nele que a gente vai fazer a diferenciação entre essas duas teses principais. Aqui a tese trabalha, que é o autismo como quarta estrutura, e a outra como uma falha no processo de estruturação psíquica. Lembrando que se eu estou falando que existe um aparelho psíquico que trabalha o tempo todo, já estamos dizendo que não é uma falha no processo de estruturação, é uma outra estruturação, né? Então, vamos continuar aí do capítulo 1. Alguém tem alguma dúvida? Está aqui? Não? Alguém online tem alguma dúvida até aqui? Não? Então, vamos seguir adiante. Capítulo 1, página 21. Lembrando que, a princípio, a gente vai até avançar o capítulo 1 mais ponto a ponto, mas depois que a gente ficar seguro e estiver tudo bem, a gente vai dando umas solturas nele, tá? Então, vamos lá. Nesse capítulo 1, de modo geral, o que é que ele trabalha? A gente pode dizer que o sujeito surge de uma distinção demarcada pelo grande outro ao nomeá-lo. Isso é importante. O que isso significa? O grande outro nomeia, de algum modo, o sujeito. Por exemplo, a nomeação simples. Você é o meu filho. Né? Você que acabou de nascer, né? Eu sou a sua mãe. O sujeito ele surge, então, de uma certa demarcação, de uma certa nomeação vinda do grande outro. Isso significa, então, que existir como sujeito implica em se estruturar como uma defesa, a partir dessa primeira intrusão da linguagem. Por que uma defesa? E aí é interessante a gente observar, todos os mecanismos fundamentais são defesas, lembram? Todos começam com VER, que significa não, que significa defesa, tem a ver com negativa. Então, o recalque é uma defesa, a foraclusão é uma defesa, o desmentido é uma defesa, a elisão é uma defesa. Então, curiosamente, só o autismo defende-se? Não. Todas as estruturas partem de uma defesa. Qual é a primeira defesa que a gente tem que fazer? Não ser completamente nomeado pelo grande outro. Olha só que coisa engraçada. A gente se constitui da nomeação do grande outro. Mas você já pensou se isso fosse maciço? Ou seja, se não fosse um ponto de partida, mas um ponto de chegada, você não se constitui a partir da nomeação do grande outro, mas você é o que o grande outro é você? Você já pensou que coisa problemática que seria? Então, do que todas as estruturas estão se recusando? Estão se recusando disso, de serem inteiramente nomeados pelo grande outro.
Então, o grande outro, ele não é difícil, digamos assim, só no autismo ou só na psicose. O grande outro é para todo mundo problemático, entende? Ele o que é o grande outro? O grande outro é a cultura, é a linguagem, é a lei, é as normas. Todo o nosso sofrimento, nosso mal-estar advém da relação com o grande outro. O que significa que, no final das contas, lutar com o grande outro não é uma luta só do autismo, tá claro? É porque a gente fala assim, mas o autismo ele é uma recusa radical. A psicose também é uma recusa radical. A neurose também é uma recusa. Todos tentam se defender do grande outro. Esse ponto é muito importante. Então, todos os mecanismos fundadores do sujeito implicam que, para se estruturar, é preciso se defender. E se defender de quê? Dessa primeira intrusão, né? Do grande outro, que é uma intrusão da linguagem. Então, trata-se, portanto, de não se restringir nem colando no grande outro. O que seria colar no grande outro? Fusional. Né? Então, nem se colando no grande outro, nem fazendo uma fusão, ficado ali dual ao grande outro. Primeiro o grande outro, que seria, por exemplo, a mãe, o grande outro primordial que cuida. Mas poder servir-se do grande outro para poder dele se separar. Ou seja, fazer alienação e separação, que é o que a gente vai estudar hoje, alienação e separação. Então, buscando... Está trancado. Tá. Quer ligar o ar? Ele é bem barulhento, mas se você quiser, o controle está aqui. Não, ele gela para valer, mas você fica surdo junto, quer? Não? Então tá, então deixa sem ar. Não, é porque ele parece que tem um helicóptero dentro desse ar-condicionado. Ele tem... Se quiser pegar a chave dessa porta de cá, acho que a vigilante está aí. Então, olha só, continuando. Gente, aqui hoje está prometendo essa semana 40 graus, tá? Então, quando vocês falam de calor, mas nesse momento está 32. Nem está tão quente. 6 horas da tarde, 32, sensação térmica de 45, tá? E a gente tem que decidir se calor ou barulho de ar-condicionado. A gente está escolhendo ainda o calor, tá, gente? Quem não está a 32 graus, sensação térmica de 45 aí, talvez não entenda, tá? Essa difícil decisão, seco, deserto Saara, seco, né? Talvez não entenda essa nossa questão, assim, fala assim, mas está calor, por que não liga o ar? Porque a gente está abaixo de 15% de umidade do ar. Então, a gente morre de secura. Então, a gente tem que escolher calor, secura. A gente vai escolhendo, né? Então, escolhemos, por enquanto, morrer de calor. Deixa o calor. Continuando, então. Veja, esse ponto é muito importante. Olha que legal sobre a constituição psíquica. Esse ponto, todos nós, todas as estruturas, a gente parte de um ponto em comum, tá claro? Você nasce e será cuidado por alguém. Inclusive, se você não for cuidado por alguém, teu corpo morre, porque você é uma libra de carne, um pedaço de corpo sem condições de sobrevivência. Esse é o ponto de partida para todos nós, tudo bem? Então, esse ponto de partida de que alguém cuida e esse primeiro que cuida vai ser nomeado como outro com letra maiúscula. Esse que cuida te nomeia. Ao mesmo tempo que ele te nomeia, você se defende dessa nomeação para não fazer uma cola no grande outro e ser completamente determinado por ele, mas poder se servir do grande outro. Servir-se do grande outro como? Pegar dele o idioma, pegar dele a língua, pegar dele o cuidado, entende? Servir-se do grande outro, porque o grande outro tem uma utilidade, inclusive sem ele você morreria, você não falaria, você não teria linguagem, mas poder servir-se do grande outro para dele se separar e não virar um servo do grande outro, não ficar colado no grande outro. Então, buscando fazer sobre o querer do grande outro. Então, esse é o processo, sobretudo na neurose, porque na neurose vai passar pela alienação e separação. Então, as outras estruturas vão lutar de outros modos. Quem consegue fazer todo o processo de alienação e separação é exclusivamente a neurose. Como vai acontecer no caso específico do autismo? Mas, lembrando, todos lutam de algum modo e tentam se defender de algum modo dessa nomeação do grande outro. Você pode falar, mas no caso da psicose, não. Mas como não? O grande outro ameaçador, devorador, foracluído, do lado de fora. Só que é uma luta diferente, mas tem uma luta desde o início.
Então, essa é a base fundamental do capítulo 1, esse resumo. Então, a gente não vai ler esse primeiro parte. Pulem para a página 22. Eu estou me dando permissão de fazer uns saltos, porque senão são 80 páginas, a gente não vai avançar no texto, tá? Mas recomendo enormemente que todo mundo leia linha a linha, tá? Mas o que eu falei a princípio, esse pequeno resuminho, é essa primeira parte, da 21 e 22. Aí a gente avança um pouquinho, então. Agora vamos para 1.1, operação lógica de alienação e separação, e vocês já entenderam por que a gente vai começar da alienação e separação. A gente está justamente tentando fazer uma distinção entre a neurose e o autismo. Partindo do pressuposto que a neurose passa pela alienação e separação, a gente tem que entender o que é alienação e separação da neurose para dizer o que acontece em relação ao autismo. Então, primeiro, alienação, já uma definição básica, ela é o primeiro processo na relação com o grande outro. Então, é nesse encontro com a alienação, que pode recuar, atravessar ou elidir, a gente tem 3 opções. Eu posso atravessar essa relação com o grande outro na alienação, que é o que acontece na neurose e na perversão. Eu posso fazer uma recusa radical e retornar diante dessa alucinação com uma fora-oclusão, que é a psicose, não passa pela alienação e nem pela separação, e pode entrar na alienação, mas não sair dela. Ou seja, fazer uma elisão, uma paralisia no meio dela, que seria o autismo. Mas vocês percebem que tudo começa nesse primeiro processo. Então, o que é alienação? É o primeiro passo na relação com o grande outro, com o outro com maiúscula. Isso significa que a gente pode supor, sim, que há algo de alienação nos autistas. Mas a gente precisa situar que tipo de alienação. Para isso, a gente vai pegar um pedacinho da 22 e um da 23. Vão na página 22, no finalzinho desse primeiro parágrafo, perto ali da citação, aonde vocês estão assim, partindo dessa assertiva, acharam? Finalzinho, 1, 2, 3, 4, 5, sexta linha de baixo para cima do parágrafo do 1.1. Partindo dessa assertiva, pensamos que uma operação ínfima de alienação, por isso que eu falei para imprimir, viu? Porque fica mais fácil. Não, você também está fácil. Né? Então vamos lá. Partindo dessa assertiva, pensamos que uma operação ínfima de alienação ocorre no autismo. Então, temos alienação no autismo. Esse é o ponto de partida. Temos alienação em todas as estruturas? Não, não temos alienação na psicose. Isso volta na introdução. Lembra que a gente tem autores que apontam o autismo como ainda dentro da estrutura, inclusive uma estrutura psicótica, inclusive como uma psicose rudimentar. Ora, mas na psicose não tem alienação. Então, aqui a gente já está demarcando de novo uma diferença entre a psicose e o autismo. Na psicose não tem alienação, a fora-oclusão, inclusive, é um retorno diante desse encontro com o grande outro, então não passa pela alienação e nem pela separação. E no caso do autismo, a gente tem uma operação ínfima de alienação, mas tem uma operação de alienação. Ela só não é completa como é na neurose e na perversão. Então, em primeiro lugar, por que o mundo do filhote humano, para lembrar que a gente é um bichinho que nasce filhote, né? Ou seja, desprovido de condições de sobrevivência, em primeiro lugar, porque o mundo do filhote humano é um mundo simbólico, mesmo que este tome como real ao sofrer os efeitos da linguagem como acontecimento traumático, que o retira da sua condição de homeostase orgânica. Em segundo lugar, também com Lacan, reconhecemos que até mesmo o autista está na linguagem, como mostra ao atestar que dela se defende. Então, por que diabos o autista se defenderia da linguagem se não estivesse na linguagem? Já falamos isso 1 milhão de vezes. Então, a prova de que o autista está na linguagem é que ele se defende, tampa os ouvidos, fecha os olhos, ele se defende. E aí tem uma citação famosa, conhecida, do Lacan, que a gente já leu 1 milhão de vezes, e vamos ler de novo. Qual que é a citação? Uma criança que tapa os ouvidos, dizem-nos para quê? Para alguma coisa que está sendo falada, né? Ou seja, alguma coisa está sendo falada, foi constatada, e é para isso que está sendo falado que ele tapa os ouvidos. Já não está no pós-verbal, visto que se protege do verbo. Então, se ele se protege do verbo, o verbo está lá. O autista é verbal.
tanto que ele se protege do verbo. No que concerne a uma pretensa construção do espaço, que aí se acredita apreender, nascente, parece-me antes encontrar o momento que atesta uma relação já estabelecida com aqui e o lá, que são as estruturas da linguagem. Olha que interessante. Vocês lembram? A gente estudou isso no grupo de quarta-feira sobre a questão das estruturas, mas nesse também. Estruturas clínicas para psicanálise são basicamente estruturas da linguagem, tanto que não tinha o termo estrutura em Freud, porque vem os estruturalistas com os linguistas Saussure e Jacobson. Então, quando a gente fala de estruturas clínicas, a gente está falando de estruturas da linguagem. Então, quando a gente fala de estruturas clínicas, a gente está falando como que o sujeito articula sua relação com o mundo a partir da linguagem. O que o Lacan está dizendo aqui, olha que gracinha, em 1968, é que, de algum modo, ele está nos dizendo que, se a gente continuar estudando, a gente vai perceber que o autismo é uma estrutura. É possível ler isso aqui. Voltem lá para você ver, olha. Uma criança que tapa os olhos, dizem-nos para quê? Para alguma coisa que está sendo falada. Já não está no pós-verbal, visto que se protege do verbo. No que concerne a uma pretensa construção do espaço, que aí se acredita apreender, nascente, parece-me antes encontrar um momento que atesta uma relação já estabelecida com o aqui e o lá, que são estruturas de linguagem. O que ele está dizendo? A criança autista atesta, vamos descobrir com que tipo e de que modo, um encontro com a estrutura de linguagem. Ora, estrutura clínica e estrutura de linguagem são próximas, a gente falou sobre isso quando a gente falou sobre o diagnóstico em psicanálise. O diagnóstico em psicanálise é um diagnóstico a partir da relação do sujeito com a linguagem, entende? Você perguntou, Aloysio, sobre tapar os olhos? O que você perguntou? Abre o microfone, você está com o microfone fechado. A Luísa, você está com o microfone fechado, você viu? Mas eu sempre falo de tapar os olhos, os ouvidos e todos os orifícios. Eu incluo os olhos, os orifícios, por causa das trocas pulsionais, Aloysio. Então, a criança, ela não tapa só os ouvidos por causa do verbo que chega. O verbo chega de outras formas. O verbo, ele chega pelo gesto, pelo olhar, entende? Então, é como se ele tapasse todas as possibilidades de trocas pulsionais e de acesso ao verbo. Por isso que eu brinco sempre que ele não tapa só os ouvidos, ele tapa todos os orifícios. Entende? Ju, diga. Ah, não, então, não é Fernanda, desculpa, eu troquei o nome aqui. Fernanda, pode falar. Fernanda, cadê você? Sabe quando eu fui procurando, assim, eu penso que eu estou convocando assim, uma entidade, eu sempre tenho essa sensação. Fernanda, você está aqui. Você está com o microfone fechado, Fernanda? Seu microfone está fechado. Será que você está com fone com Bluetooth, alguma coisa? De vez em quando meu computador pega um Bluetooth do além. Sabe assim, o Bluetooth está lá dentro, ele pega. E aí eu, de repente, não estou escutando, desde que ele conectou no Bluetooth e ficou... Sabe quando você esquece de desligar o fone e deixa ele lá no outro cômodo? É impressionante o acesso àquele negócio. Conseguiu, Fernando? Não? Vou avançar um pouquinho, se conseguir, você me fala, tá? Então, avance aí na página 23 ainda. O que a gente está tentando constatar aí? Ela mandou a pergunta. Ela mandou a pergunta. Ela escreveu: você disse há pouco que a psicose não tem alienação? Isso, Fernanda, não tem. A psicose, ela não passa nem pela alienação, nem pela separação. Se você for distinguir as estruturas em relação à alienação e separação, cada uma dá uma coisa diferente. Então, por exemplo, na neurose, passa pela alienação e pela separação. Na perversão, passa pela alienação, mas não pela separação.
Na psicose, não passa nem pela alienação e nem pela separação. E no autismo, ele entra na alienação e ela fica retida. Cuidado, porque às vezes eu vejo o equívoco, porque quando o Lacan fala no seminário 3 de secretariar o alienado, não existia ainda o conceito de alienação. O conceito de alienação é seminário 11. No seminário 3, não tem alienação e separação. No seminário 3, o secretário alienado tem a ver com alienista. O alienado lá não é do conceito de alienação. Você lembra do alienista, do Machado de Assis? O alienista, aquele que atendia. Então, secretariar o alienado ali seria o alienado de alienista e o alienado no sentido comum do termo, mais próximo até do conceito de alienado do Marx, do Karl Marx, né? Do estar alienado da, né? O conceito de alienação na linguagem é posterior, não é no seminário 3 ainda. Deu para entender, Fernanda? Quem faz uma tabelinha super bacana sobre isso? O Bruce Fink, naquele livro Clínica Lacaniana? Introdução à Clínica Lacaniana? Introdução à Clínica Lacaniana. No capítulo sobre perversão, ele coloca um do lado do outro e ele coloca alienação, separação e os três. Ele, em 2, 3 páginas, ele explica de um modo tão organizadinho. Agora eu não vou lembrar de cabeça qual página, mas é lá para 199. Tenho quase certeza que é 199. Quase. Não, quase. Mas eu não tenho certeza absoluta. Página 23, então, para a gente poder fechar esse ponto. Então, o que ele está dizendo é que Lacan, o que ela está dizendo, a Brenda está dizendo que Lacan, já ali em 1968, nos aponta que tem algo do autismo na estrutura da linguagem. Ainda ele continua, em 1975, já 6 anos antes de... Ele morreu em 81, né? 81, né? 6 anos antes de morrer. Ele diz o seguinte, a segunda citação na página 23. Como o nome o indica, os autistas escutam a si mesmos. Eles ouvem muitas coisas e isso leva normalmente à alucinação, e a alucinação sempre tem um caráter mais ou menos vocal. Nem todos os autistas escutam vozes, mas eles articulam muitas coisas e trata-se precisamente de entender onde escutaram o que articularam. E é interessante esse onde escutaram o que articularam, eu sempre lembro das crianças que chegam para a gente falando coreano, falando chinês, falando russo. Quem que estava falando russo? Qual que era a criança da supervisão passada estava falando russo? Esqueci qual era a criança. Apareceu uma criança agora falando russo. Essa foi nova. Eu achei interessante. Esqueci qual foi a criança. Vou olhar na minha anotação, daqui a pouco eu lembro de quem está atendendo a criança falando russo. Era a Cecília? Não. É Cecília? Cecília, você está aí? É a sua que está falando? É a criança? Esqueci. Eu sei que... Não, porque assim, a gente já tinha recebido inglês diariamente. Mas fala mesmo, assim, a língua tá falando russo. E aí é interessante isso. Russo foi a primeira vez, tá? Russo, essa foi novidade aí no grupo. Mas o que eu achei interessante, eu estou brincando com essa coisa das línguas por causa disso aqui, olha. Eles articulam muitas coisas, e precisamente de entender de onde escutaram que eles articulam. Então, não veio do além. Se a criança está falando coreano, chinês, japonês, russo, isso não veio do além. A questão é que eles escutam muitas coisas, repetem essas muitas coisas, mas às vezes repetem sem poder de fato fazer uso disso, isso é importante, porque não é uma linguagem que vem com o corpo, né? Não é uma língua materna, é uma língua que ela é articulada sem se apropriar especificamente dela, até meio desresponsabilizada. Mas é interessante isso, aí vem o nosso trabalho, de onde ela veio, de onde que esse menino aprendeu a falar russo? Por que ele está falando russo? Isso é importante para a gente. Então, eles não conseguem escutar o que o senhor tem a dizer-lhes enquanto se ocupa deles. Isso é maravilhoso. Aí vem, quando a gente lê nas autobiografias do autismo, essa citação é tão boa, nas autobiografias do autismo, que a gente estudou lá da Marina Bialer, vocês vão se lembrar que o... Agora eu esqueci qual foi o autista, eu não estou com meus livros aqui. Eu vou fazer download daqui a pouco na minha cabeça de qual foi deles que falou. Falou assim, que ele estava muito feliz de ter sido convidado para dar uma palestra, se vocês lembram dele, porque ele estava cansado de
ter que escutar e ninguém nunca ser escutado. Então, todo mundo parece que tinha o que dizer sobre os autistas e os autistas nunca tinham para dizer sobre si. E aí é interessante porque, por exemplo, técnicas que querem ir pela via da educação, no sentido de deixa eu te ensinar como é que faz isso, como é que faz aquilo, eu estou criticando, é a cadeirinha do aba mesmo, tá? E aí, olha que interessante, o que o Lacan está dizendo aqui? Eles não conseguem ficar escutando o que você tem a dizer, as suas instruções, porque eles estão muito ocupados, né, ouvindo essas outras coisas que os interessam. Gente, isso é tão visível. Porque você vai dando instruções, se você vai tentando dar instrução, e aí os professores se queixam. Mas eu explico, e parece que não entrou nada. Sim, não entrou. Não entrou. Então, não adianta você ficar explicando de novo, ou falar mais alto, ou falar mais bravo, porque a pessoa vai ficando mais brava, subindo o tom. Já viram? Não adianta, não entrou. E não vai entrar. E olha o que Lacan está dizendo. Eles não te escutam porque, olha, eles não conseguem escutar o que o senhor tem a dizer enquanto eles estão ocupados dessas outras coisas que eles escutam e que de fato os interessam, entende? Continuando, muito precisamente, essa citação é muito boa, muito precisamente a dificuldade de escutá-los, a linguagem deles como algo fechado, o que faz com que não os escutemos. Olha a bronca com os clínicos. A gente diz que eles não dizem nada, e na verdade somos nós que não conseguimos escutá-los. Então não são os autistas que não dizem nada, é que nós queremos dizer para eles, queremos que eles obedeçam o que a gente está dizendo, e não quer se esforçar para escutar o que eles dizem e o que os interessam. Então, veja, muito precisamente essa dificuldade de escutá-los, a linguagem como eles operam, né, que faz com que nós não escutemos os autistas. O fato de que eles não o escutam, contudo, enfim, há certamente algo a lhes dizer. Trata-se de saber por que há algo no autista ou no chamado esquizofrênico que se congela. Aí aqui o Lacan ainda coloca os dois no mesmo campo, em 1975, lembrando que o autismo como a quarta estrutura é de 1990, Lacan já tinha morrido. Então, algo no autista ou no chamado esquizofrênico que se congela. Se pode dizer isso. O senhor, porém, não pode dizer que ele não fala. Que o senhor, essa é maravilhosa, que o senhor tenha dificuldade de escutá-lo para dar seu entendimento ao que dizem, não impede que eles sejam, finalmente, personagens bastante verbosos. Então, essa citação, a gente já escutou essas duas citações 1 milhão de vezes, mas sempre é bom voltar. O que ele está dizendo? Veja, o sujeito autista não te escuta porque ele está ocupado escutando o que realmente interessa a ele. Por exemplo, você está falando português e ele está ali se interessado no russo. Segunda coisa, você não supõe que ele não fala porque você não sabe escutá-lo. Mas escutá-lo implica em escutar o modo que ele fala, ou seja, como ele se relaciona com a linguagem. E não fazer ele falar como você fala para então escutá-lo. Que é o que tem sido feito e tem aumentado demais as resistências. Porque se você tenta impor o seu modo como o modo correto, inclusive vamos combinar que palavra que eu uso? Arrogante? Eu acho arrogante. Colonialista? Colonialista, gostei. Colonizar o discurso do outro, gostei. Essa coisa do neurótico, querer colonizar os discursos, como se o discurso neurótico fosse o único discurso possível, faz com que esses sujeitos que têm outro discurso não tenham outra saída a não ser aumentar ainda mais a recusa. Vocês lembram que todo ponto de partida do sujeito é uma defesa? Defender cada vez mais. Perfeito, ele vai se defender cada vez mais. Olha como é legal. E o neurótico também. Também. Porque ele vai ter dificuldade de escutar por conta disso. Então, você tem uma clínica de impasse. Explica isso para o povo, porque isso é muito bom. Você fica numa clínica de impasse, porque se uma criança autista tem uma linguagem própria, que eu, do campo da minha neurose, não quero me abrir para ouvir, então, nem o que ele fala chega e nem o que eu faço chega nele. Então, você cria um impasse e o tratamento não caminha, que é o que a gente está vivenciando aí, uma fortuna gasta com planos de saúde. 40 horas semanais de terapia para sofrimento de todo mundo. Inclusive, nós tivemos uma reunião do sindicato essa semana, o povo chegou o CREO, né? Gente, eles estão pagando, eu quero entender isso, hein? R$ 1.200 uma sessão de aba? Uma? Eu tô chocada. Não, eu conheço R$100 cada sessão. Pois é, não, o plano de saúde jogou isso na mesa para no sindicato, que tem a aluna aí.
Mas aí o que acontece? Você tem um discurso do seu lugar, ele tem um discurso do lugar dele, você não rompe a borda, não tem como chegar, né? Exatamente. Então, é essa ideia, veja, esse raciocínio que a Carmen fez, olha só que interessante. Nós, de modo geral, os analistas costumam ser neuróticos, né? Então, que é a grande massa. E você está disposto a abrir, negociar com a sua neurose para escutar o autismo? Olha que maravilha. Será que a nossa análise chega lá? Pensem nisso, será que a nossa análise pessoal chega nesse ponto? Vou conseguir abrir mão do meu modo neurótico de escutar o mundo para poder escutar o autista? Quantos dão conta, na análise, de conseguir chegar nessa construção? Isso é muito legal. Então, no final das contas, olha o que o Lacan está dizendo aqui. Você diz que ele não te escuta. Mas o que o Lacan está dizendo? Você não escuta ele. E, no final das contas, a gente chega nesse impasse. De fato, o neurótico não escuta o autista e o autista recusa a ter que aprender a falar uma língua que não é dele para poder finalmente falar com alguém que não quer aprender a sua própria língua. Ora, que coisa esquisita. Então, é bem interessante essa ideia. Deu para entender essa lógica? Então, no final das contas, a gente chega num impasse. A clínica não avança, não anda por causa desse impasse. Então, seguindo, página 23 ainda, deixa eu só ver se eu ainda quero a 23, espera aí. Eu fiz um esqueminha aqui para mim, para ir pulando partes, tá? Não, ainda na 23. Então, vamos lá. A gente compreende, então, que aí a gente vai terminar bem para começar na 24, a alienação. E aí, no próximo encontro, a gente avança toda a alienação e toda a separação. Estudem. A parte 1.2 e 1.3, porque a gente vai fazer saltos. A gente vai até, no próximo encontro, ó, só para vocês já estudarem, a gente vai da 24 a 33, tá? Então, já estudem, que a gente vai toda alienação e toda separação. A gente vai parar na parte... Não, acho que dá para fechar o Lófrase. O Lófrase é tão curtinho, peraí. O Lófrase não é difícil. Até 1.4, a gente vai até 36. A gente vai da 24 a 36 no próximo encontro, tá? Então, já se organizem para ler antes, que a gente vai saltando umas partes. Para fechar essa parte aqui, que a gente vai parar na 24 e no próximo encontro vai da 24 a 36. Para a gente poder fechar, então, esse ponto, ó, a gente compreende as estruturas, então, se constituindo a partir da constatação dos processos de alienação e separação. Então, eu vou pensar as 4 estruturas a partir da relação de alienação e separação, como a gente conversou agora há pouco, né, Fernanda? Sobre como que cada estrutura se diferencia a partir desses 2 acontecimentos, esses 2 processos. Então, as operações de alienação e separação nos permitem situar o sujeito na relação com o grande outro na constituição psíquica. Então, aonde que o sujeito está na constituição psíquica depende dos processos de alienação e separação. Cada estrutura vai ser decorrente de uma certa relação entre alienação e separação, as 2 que acontecem, só uma que acontece e a outra não, nenhuma das 2 que acontecem, a primeira que é retida. Cada uma das estruturas vai ser em decorrência dessas operações, que vão nos dizer, então, qual é a constituição psíquica. A constituição psíquica, então, seria como que a gente situa o sujeito com o outro a partir dos processos de alienação e separação. Tranquilo? Simples? Ainda na página... Agora, vamos para a página 24 para a gente fechar essa parte. Os 2 últimos parágrafos dessa parte 1.1, antes de começar a alienação 1.2. Vamos ler juntos. Essas operações, acharam aí? Então, como que esse processo de alienação e separação ocorre na neurose? Esse primeiro parágrafo. Então, essas operações mostram-nos o osso do movimento necessário para fazer existir um sujeito e que ele não se realiza sem o outro, mas apesar deste. Então, o sujeito não se realiza sem o grande outro, mas apesar do grande outro. A alienação demonstra que o sujeito, para existir neuroticamente, se coloca como objeto de desejo do outro. Vocês lembram disso? Então, o primeiro tempo do sujeito é ser ou não ser o falo da mãe. Lembra disso? Ou seja, ser o objeto do desejo do outro. Então, a criança quer ser, então é ser ou não ser o desejo do outro. O primeiro outro que é a mãe.
E a separação opera a defesa e a incidência deste grande outro. Então, e a separação não deixa de ser ou não ser o objeto para ser ou ter. Olha que maravilha. O ser ou ter significa que eu não preciso mais ser o objeto do desejo do outro, eu posso ter o objeto do desejo do outro para mim. E a gente tem aquela frase famosa que é desejar o desejo do outro, lembra? Então, temos, no primeiro momento do encontro com o grande outro, ser o objeto do desejo do outro. No segundo momento, ter o objeto de desejo do grande outro, ou seja, desejar o desejo do outro. Perceba que nos dois casos, a criança está extremamente dependente e vinculada ao grande outro. O que significa que a separação não mata a alienação, tá? Então, não é porque aconteceu a separação que anulou-se a separação. Não é porque aconteceu a separação que anulou a alienação. A alienação não tem volta. Uma vez que você alienou-se na linguagem, você entrou no rio, você não sai mais. Essa entrada é sem volta, entende? Mergulhou na linguagem, de lá você não sai mais, não tem volta. Mas, então, a separação faz o quê? Mesmo porque, gente, olha, se a separação anulasse a alienação, a gente teria que voltar para trás na linguagem, né? A gente teria que voltar a ser fora da linguagem. Então, ela não tem como voltar. Ou ela atravessa, ou ela retém, ou ela recua antes, mas uma vez que ela passou pela linguagem, não tem mais volta, entende? Então, a separação especificamente não é uma anulação da alienação, mas uma outra posição diante do grande outro. Que posição é essa? De defesa. Olha como o texto está claro. E a separação opera a defesa da incidência deste grande outro, descompletando. Como assim descompletando? O grande outro é faltoso, descubro que ele é faltoso porque ele vai e ele vem, presença e ausência, lembram disso? E se esse grande outro é faltoso e ele quer alguma coisa para completar, eu quero também. E no que eu quero também eu posso ir buscar, por isso deixa de ser só ser ou não ser o desejo do outro para ser ou ter. Então, muda, a separação nada mais é do que uma defesa contra um grande outro que me nomeie, que me determine, que seja avassalador, né? Demarca-se aí a disjunção sujeito grande outro que franqueia a extração do objeto A. Interessa notar... isso é legal. A gente estava estudando isso no grupo de quinta da... Quem estava estudando? A gente estava no... Qual que é o nome do livro, do texto? Do Miller? Sobre o gozo. Mas tem os 6 paradigmas do gozo e o livro do gozo. Ave Cruz, daqui a pouco eu lembro. A gente está estudando um livro sobre o gozo do Jacques Miller. Gente, são 2 palavras. O título é minúsculo. Enfim. Signos do gozo, obrigada. Gente, esqueci completamente signos do gozo. Nos signos do gozo, a gente estava estudando justamente sobre isso. Eu não vou escrever aqui porque eu não tenho quadro. Mas o signo do gozo, a gente estava justamente escrevendo sobre isso. A alienação sobre separação sobra A. Deu para entender? Então, você coloca alienação sobre separação e o resto é o A. Então, o A, o objeto A, ele se torna um resto. Então, veja, demarca-se aí a disjunção sujeito grande outro que franqueia a extração do objeto A. Então, qual vai ser a consequência da alienação e separação? A extração do objeto A. O objeto A é o que vai restar, né, como aquilo que não é completamente dito pelo grande outro, com aquilo que escapa desse encontro sujeito grande outro. Diga de passagem, ainda bem que escapa alguma coisa, inclusive o objeto A vai se tornar depois meu objeto de desejo, porque ele escapa ali das garras do grande outro. Então, interessa notar que o grande outro da alienação aparece primeiro como completo, tá claro? E na separação ele é incompleto, ou seja, ele é não todo. Para fechar aí, então, nas suposições subjetivas que encontramos no autismo, então, a gente falou como que acontece, então, na neurose. Na neurose é isso que a gente acabou de falar, da alienação e da separação. Agora, como que acontece no autismo? Nas posições subjetivas que encontramos no autismo, da debilidade, na psicose, na psicossomática, outras modalidades de funcionamento podem ser testemunhadas. Elas não se definem como déficits, isso é importante, não considerar qualquer coisa que não neurose como uma deficiência, um risco, um déficit, voltamos à discussão inicial do nosso encontro hoje. Mas em outros modos de se defenderem do grande outro para preservar o que há de sujeito no ser. Olha que bonito. Então, basicamente,
As outras formas de alienação e separação não são deficiências, não são déficits, não são riscos, são outros modos de defesa do grande outro. A neurose é um modo de defesa do grande outro, e haverão outros 3 modos de defesa do grande outro. E qual o propósito de se defender do grande outro? Para poder preservar o que é do sujeito. Porque se você não se defende do grande outro, você não consegue ficar na posição do sujeito. Psicótico não é um sujeito? Não, não é, por excelência não é. Por excelência, o psicótico não é um sujeito, porque o sujeito é sujeito do inconsciente, o inconsciente está a céu aberto. Sim. Não é interessante isso? Por excelência, então, a psicose, a gente fala sujeito psicótico, porque a gente, didaticamente, mas tecnicamente, sujeito tem a ver com o inconsciente. Né? Tem a ver com essa defesa possível a partir da alienação. E o psicótico não vai ser uma foroclusão, essa defesa radical. Deu para entender? Bom, então, daqui, que dia que ficou? 15 dias, né? Que dá. Eu até coloquei lá. Dia 17. 17, né? É 17? Não, 16. 16. Aê, 16. Dia 16 de setembro. Então, a gente continua lembrando, da página 24 à página 36, o que significa que a gente não vai conseguir ler ponto a ponto, tá? A gente vai fazer todo o percurso de alienação e separação, página 24 a 36. Leiam até lá e a gente continua daí. Beijo para quem estava online. Vocês vão pegar aí o Beijo, boa noite, Renata. Boa noite. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau para vocês.